Bom, pessoal, para essa aula de hoje, que vai ser bem interessante para vocês entenderem um pouquinho, né, de como atua um gestor de milhas profissional, né? Esse é um ramo que tem surgido de um ano para cá e que muitas poucas pessoas ainda conhecem essa profissão, né? Que tem sido cada vez mais requisitada, né? Justamente pela divulgação de como anda o mercado de milhas, né? Das oportunidades que esse mercado traz, né? E que a grande maioria da população ainda desconhece, né? E não tem muita paciência nem tempo de estudar a fundo como funciona, como faz as transações, como é que faz a compra de milhas, quais as melhores estratégias, que clube assinar. Então, para essa pessoa não perder tempo, né? é, Estudando, pegando todo esse conhecimento, levar alguns meses aí até começar realmente a entender como esse mercado funciona. Essas pessoas preferem terceirizar, né, esse serviço, né? E esse é um dos serviços que eu presto, né, no Milhas 360. E como é que ele funciona, né? Basicamente, a gente vai estudar a realidade do cliente, os objetivos dele, né? E vamos, de acordo com os gastos dele, né? Primeiramente, a gente vai ajustar o cartão. A grande maioria das pessoas hoje tem um cartão de crédito que não é adequado para a sua realidade, né? Seja um cartão que não pontue, um cartão que pontue pouco. Tem clientes que têm um gasto enormes em empresas e gastos pessoais mesmo, e possuem Nubank, Banco Inter, que são cartões que não pontuam e trazem poucos ou quase nenhum benefício, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente já alinha, né? A gente já traçar qual o melhor cartão que se adequa ao perfil do cliente, né? A segunda coisa que a gente procura alinhar logo com o cliente é a principal meta dele, o objetivo com as milhas, né? Que é basicamente ou ele usar como uma fonte de renda, né? A gente fazer com que ele gere o máximo possível de renda ou de milhas para a gente pegar essas milhas, fazer a venda e ele ter um lucro, né? Ter uma segunda fonte de renda, ou utilizar para viagens, né? Tem muitos clientes que têm famílias e aí eles gostam de uma vez por ano, duas vezes por ano, fazer viagens em famílias, né? Tem empresários que utilizam as milhas para bancar as viagens dos funcionários para congressos, feiras e tal, né? E também eu já vi empresários que utilizam milhas como bonificação, né, para seus funcionários. Eles podem estipular metas de vendas, né? E aí, de acordo com o seu desempenho, no final do ano, o vendedor tipo que vendeu mais, ele é presenteado com uma viagem para qualquer lugar do Brasil, né? Então, assim, quem tem esse conhecimento em milhas, então consegue utilizá-las, né, de diversas formas aí para você estar sempre tendo acesso a esses benefícios, né, e tá utilizando da forma que você acha mais adequado, né? Agora, como é que a gente faz essa gestão, né? Então, uma vez que o cliente já está com o cartão adequado, a gente já definiu os objetivos, né? A gente, inclusive, faz uma anamnese dele para a gente entender, de acordo com o perfil de quanto ele pretende gastar por ano com compras, né? Quanto, quais clubes são mais adequados para ele, se ele for viajar. Então, se é um cliente que pretende viajar para o exterior, a gente assina determinado clube. Se é um cliente que quer viajar todo ano para ver a mãe que mora no interior do Mato Grosso, então a gente precisa ver qual companhia que tem voo para lá para a gente estar acumulando mais nessa companhia, né? Tem cliente que quer fazer uma segunda renda, então a gente analisa, vê os gastos dele, a gente também, o que é que a gente mais gosta de estudar do cliente? Quanto ele tem por mês para investir em milhas, né? Sabendo que milhas vai lhe render no mínimo 20%, né? Então, assim, para clientes que já têm o hábito de fazer investimentos, a gente já separa, então, um valor, de preferência um valor fixo mensal, para ele estar aportando na compra de milhas, né?
para a gente estar aí acelerando esse andamento dele aí no mercado de milhas, e quando tiver as oportunidades, ele já está preparado para fazer as transferências bonificadas e as vendas, né, quando aparecerem, né? Pronto. E aí, um outro ponto também que a gente alinha com o cliente é a questão das compras bonificadas, né? A gente tenta sentar e definir as datas que ele vai precisar fazer compras que ele todo ano faz, né? Natal, aniversário da esposa, aniversário do marido, aniversário do filho, aniversário da avó, da mãe, do pai, dia das crianças, Páscoa. Então, o dia dos namorados. Tem toda essa gama de datas já fixas durante o ano e que, inevitavelmente, se compra alguma coisa. Então, por que a gente não utilizar a estratégia de compras bonificadas para estar fazendo essas compras que já estão planejadas, né? Então, a gente explica como funciona e acompanha, né, o cliente nas primeiras compras para ele ter segurança e tá efetivando e multiplicando, né, em mais de 50 vezes os seus acúmulos. Beleza. Agora, como é que a gente consegue fazer o acompanhamento do cliente, né, em relação a como ele está com seus acúmulos, né? Eu vou adicionar aqui a nossa transmissão, o nosso vídeo aqui, uma planilha que nós utilizamos, né? Que é essa planilha aqui, que basicamente a gente vai ter um histórico de movimentação, né? Tem esse cliente aqui que teve um acúmulo de cartão até essa data, depois a gente fez uma transferência no dia 9 para Tudo Azul, comprando 32 mil pontos, né, no carrinho com milhas, né? E aí a gente vai, né, no Esfera, na Smile, todos os clubes a gente vai fazendo acompanhamento, né? E no final ele tem um saldo aqui, né, com o cliente, quanto ele já investiu, se ele fez alguma venda, qual foi o lucro com a venda, e em cima disso é que a gente vai fazer as cobranças aos clientes, né? A gente tem um registro das compras bonificadas, em que clube ele comprou, qual foi a data da compra, quantos dias para crédito tem essa compra, a data de previsão de cair, né? Esses pontos. Porque geralmente quando você faz uma compra bonificada, ele diz 40 dias depois da compra, 30 dias depois que o produto chegar. Então, a gente bota aqui esses dias, né? E aqui ele já diz qual a data que vai cair esses pontos, né? Qual foi o site parceiro que a gente fez a compra, né? Que produto foi, qual o valor, a quantidade, né? O parcelamento, que cartão usamos, quantos pontos por real a gente acumulou, o valor do dólar naquele dia, né? Os pontos gerados no cartão com essa compra, os pontos gerados nessa compra em si, com as compras bonificadas, quantos pontos foram gerados dentro do clube, né? E aqui a gente bota aqui quanto de milha será gerada, né? Considerando uma transferência de 90%, e qual desconto que esse cliente vai ter, né? Depois que ele vender as milhas ou usar as milhas para voar. Certo? Então, é uma planilha bem detalhada aqui que a gente vai acompanhando todas as compras do nosso cliente. Vendas na Hotmilha, as medidas que eu for fazendo as vendas na Hotmilha, eu vou registrando aqui, ele já vai jogando aqui na planilha de saldo, né? Venda de passagem, se o cliente fizer venda de passagem também, ele faz todo o registro aqui, certo? Então, pessoal, essa era a planilha que a gente utilizava até pouco tempo. Nós, do Milhas 360, a gente faz parte de alguns grupos fechados, né? E a gente foi contemplado, né, para estarmos utilizando um novo sistema que surgiu aí, muito bom. Inclusive, eu recomendo aí para quem trabalha aí fazendo gestão de milhas, que é o Simple Milhas, né? Eu vou mostrar aqui para você mais ou menos como é que ele funciona, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona um sistema de gestão de milhas por dentro, né? Deixa eu adicionar aqui a tela aqui do sistema, aqui, a nossa transmissão. Ok. Esse aqui é o
é o sistema Simples Milha, né? O Simples Milhas, ele é um sistema muito interessante, que ele vai te dar a cotação do dia, né? Você pode criar alertas de preço, que ele já mostra aqui nos últimos 30 dias como está a cotação em cada companhia aérea, né? Tem alertas aqui que eu defino. Quando cada milheiro atingir esses valores aqui, eles me mandam um e-mail notificando que é hora de ou eu fazer emissão de passagem ou venda de milhas, né? Aqui tem um ranking de todos os usuários de milhas que utilizam o sistema. Nós estamos em terceiro lugar. Hoje a gente gerencia 643 mil milhas, né? Minhas e de clientes. Aqui são algumas notícias, né? Enquanto não tem nada, né? E aqui são as contas que a gente gerencia, né? Em cima aqui tem os nossos clientes, tem eu e mais alguns clientes aqui. Embaixo todas as contas que eu faço a gestão, né? Então isso aqui já facilita muito, é muito mais prático do que a gente está usando a planilha, né? E no dashboard aqui ele tem uma visão geral, né? Como ainda estou na parte de cadastro, ainda não comecei a fazer as transações de venda e recebimento aqui para ele estar fazendo aqui o comparativo. Mas, pelo menos fica aqui de curiosidade aqui para quem ainda não conhece, né? Um sistema de gestão de milhas, né? Que a gente vai passar a utilizar a partir de agora, certo? E aí, pessoal, como é que funciona essa questão de cobrança, né? Por esse serviço. Nós do Milhas 360, a gente tem um grande diferencial em relação a qualquer outro concorrente que eu conheça, que é a gente não cobra um valor fixo, né, para nenhum cliente. A gente cobra apenas por resultado, né? Então, sempre que a gente faz uma operação ou de venda ou de transferência, a gente cobra em cima do seu lucro, né? Por exemplo, você investiu para comprar 100 mil milhas. Então, se a gente fez uma transferência bonificada para você e a gente fez a venda, a gente vai cobrar o lucro somente em cima da venda dessas 100 mil milhas, né? Que a gente gerou a mais para vocês, né? Tudo que vocês investirem com dinheiro, seja os pontos do clube ou compra de pontos, não entram como a gente não cobra em cima desses pontos, a gente cobra só em cima do que a gente multiplica ou do que a gente gera em compras bonificadas, né? Então, assim, o cliente nunca vai perder com a gente, ele só vai pagar quando a gente fizer a transação, né? A gente fez a transferência, multiplicou, os pontos estão lá dentro da conta, ele vai usar para uma viagem, pronto. Caiu ali na conta do cliente, a gente cobra um percentual em cima do que a gente multiplicou e a gente cobra um valor em cima do valor da Hot Milhas para 150 dias naquele dia, certo? Se a gente fez uma transferência de 100 mil da Livelo para a Smiles, né? A gente dobrou a pontuação dele. Eu não vou cobrar 20% em cima dos 200 mil, vou cobrar 20% em cima dos 100 mil que eu gerei com a multiplicação, certo? Aí eu entraria na Hot Milhas, tiraria a cotação, que no caso hoje é R$20, né? Então, em cima desses 100 mil, eu cobraria 20%, né? Que no caso, aí seria 20 mil milhas, né? Se a gente fosse vender 20 mil milhas a R$20, vamos calcular aqui. 20 vezes 20, R$400, certo? Então, você pagaria R$400 para uma transação que a gente gerou 200 mil para você. 200 mil milhas tem um valor de mercado de R$4.000, certo? Então, você ganhou uma quantidade de milhas equivalente a R$4.000 e vai pagar apenas R$400 para a gente estar fazendo toda a gestão, orientando o momento certo de você comprar, de vender, de transferir, tudo isso, que clubes assinar, que momento assinar, entendeu? Então, nosso cliente não vai ter dor de cabeça, a gente só vai estar passando as informações que são pertinentes àquele cliente. Então, cliente que não quer trabalhar com compra de pontos, então a gente não vai nem aborrecer ele quando tiver promoções de compra de ponto. Tem clientes que só trabalham com acúmulo de cartão e compras bonificadas, né? Então a gente só entra em contato com o cliente nessas situações, né? E
todos os nossos clientes de gestão de milha passam a ter acesso ao nosso grupo, né, fechado de oportunidades, onde todos os dias a gente coloca lá promoções de compras bonificadas, de compras de pontos, promoções de transferências bonificadas, promoções de assinatura de clubes, né? Promoções de hospedagem, promoções de voos. Então, assim, o cliente ele vai ter sempre acesso a diversos tipos de promoções e o que interessa a ele, ele entra em contato com a gente e a gente faz o auxílio ou faz até a transação para ele, no caso de compras de pontos ou transferências, para a gente estar sempre maximizando, né, o acúmulo do nosso cliente e ele nunca sair perdendo, né? O que a gente vê muito, pessoal, são pessoas que estão começando no mercado de milhas e estão fazendo transações, né, sem o conhecimento total, né, de como funciona, né? Assim como o mercado financeiro, né, a gente não deve utilizar, né, utilizar o mercado, né, tanto financeiro quanto de milhas, sem ter todas as informações, né? O seu risco de perder dinheiro é muito grande. Então, às vezes, você vê uma promoção de 70%, acha fantástico. Pô, 70%, cara, é muito bom. É melhor que Black Friday isso. Só que, para quem conhece o mercado, né, tem promoções de 80%, de 90%. Então, você vai fazer uma transferência bonificada de 80%, acha muito bom, mas sem saber que existem promoções de 100%, de 110%, entendeu? Então, às vezes pode fazer um sentido você fazer uma transferência menor, né, para um objetivo ali específico de você fazer uma viagem, tá precisando de um pouquinho de pontos ou de milhas ali para completar a sua passagem. Então, a gente analisa junto com vocês se justifica fazer a transferência ou não. Então, o que a gente sempre dá para o nosso cliente a segurança de que eles vão estar sempre fazendo as transações adequadas para o perfil dele, para os objetivos dele, né? O nosso intuito é sempre fazer com que o nosso cliente acumule o máximo possível dentro da estratégia dele, né? Então, a gente traça, inclusive, quando a gente faz a anamnese, a gente já traça mais ou menos um plano de ação para o ano todo para ele, né? A gente vai comprar assim, vai gastar assim, vai investir assim, vamos fazer transferências primeiro para essa companhia, depois para essa, fazer as vendas nesse momento. Então, quando a gente faz toda a anamnese do cliente, ele já sabe mais ou menos, inclusive a gente faz um overview de como funciona o mercado para ele começar a ter uma noção melhor, né? E tá entendendo um pouco do que a gente também está conversando durante o nosso acompanhamento, né? O interessante também é que o nosso acompanhamento ele não tem um prazo, né? A gente vai acompanhar enquanto o cliente estiver satisfeito com nossos serviços, né? E a gente também não tem fidelidade com o cliente nenhum. Se o cliente não estiver satisfeito com o nosso serviço, ele não estiver tendo resultado também, ele pode sair a qualquer momento, sem pagar multa, sem pagar nada. A gente só vai cobrar o que a gente gerou ali até o momento, né? Que a gente, porventura, não tenha feito ainda finalizando a transferência dele, e, e aí a gente encerra o contrato nesse momento. Mas sem burocracia, sem encheção de saco do cliente, nada disso, certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro como é que a gente presta esse serviço, né? Eu realmente fico muito feliz quando a gente consegue fazer com que o cliente alcance os objetivos dele, né? Poxa, é muito massa quando a gente vê um cliente que não sabia nada de milhas e já me liga: pô, Marco, eu tô querendo viajar, vamos fazer uma compra bonificada aí para alugar um carro, veja aí um hotel barato para mim e tal. Então ela já começa a entender como funciona, já me liga, já conversando exatamente o que é que ela quer, já sacando como ela deve fazer. Ela me já pergunta: e aí, Marco, qual é o melhor período para a gente comprar tal produto? Tem uma cliente agora que comprou um airfryer, tá feliz da vida, que pegou 8 pontos por real. Então, isso é muito gratificante também, né? Porque a gente vê que a gente está agregando muito na vida dos clientes, e muitos clientes têm um caminhão de pontos ou de milhas lá
no seu cartão, não tem conhecimento, já perdeu um bocado, e às vezes a gente pega esses clientes, quando ela vê o que ela já tinha na mão, ela não acredita que ela tinha um volume tão grande assim de milhas e pontos sem dar um destino, né? E aí a gente já traça o que é que ela vai fazer com aquelas milhas, ver o que é que está perto de expirar para a gente fazer alguma ação que valorize, né, o que ela já tem ali, e aí a gente passa a multiplicar bastante para ela e fazer com que ela atinja o seu objetivo o mais rápido possível, certo? E assim, o legal é que os objetivos não acabam. Se você, meu objetivo, Marco, é fazer uma viagem para Disney no ano que vem. Beleza, vamos lá, vamos traçar, vamos o que é que você precisa, quanto tempo precisa juntar. Beleza. Fez a viagem para Disney, foi tudo massa. Pô, Marco, agora vamos preparar para fazer uma viagem para Cancún. Bora. A gente senta, bola estratégia, vê quanto a gente precisa acumular, vê quanto precisa investir todo mês. E você vai ver, a gente fez, inclusive, um vídeo há pouco tempo aí, simulando uma viagem para Orlando, né, com 4 pessoas, né? As passagens, se eu fosse pagar em dinheiro, é uma viagem para daqui a quase um ano, sairia por R$ 12.500, mais ou menos, né? Eu pegando 12 meses, investindo R$ 1.000, eu iria gastar R$ 500 a menos, né? R$ 7.000 seriam o suficiente para comprar as milhas necessárias, né? E eu venderia o restante e ainda colocaria quase R$ 6.000 no bolso, né? Então, você vê, com o preço de uma passagem que eu iria comprar, eu não só banco a mesma passagem, no mesmo dia, no mesmo horário, como ainda boto uma grana considerável no bolso para gastar com a minha viagem, né? Aí já vai, só com esse dinheiro que eu iria gastar na passagem, já vai me bancar hospedagem, aluguel de carro e parte das entradas dos parques, entendeu? Então, essa inteligência em milhas é que a gente luta tanto para que seja o mais divulgado possível, que todo mundo possa passar a utilizar essa ferramenta, né? E esse mercado que está aí hoje, um grande oceano azul, né? Por mais que seja divulgado hoje, 95% da população desconhece totalmente, né? E assim, se você pensar que tem empresas, empresários que não têm esse conhecimento, imagine quantas milhas, quantos pontos estão aí perdidos, né? Podendo ser utilizados de diversas outras formas. Então, galera, eu espero que vocês tenham aberto um pouco a mente aí sobre o mercado de milhas, sobre essa profissão de gestor de milhas, né? E assessor de milhas, né? A gente faz um trabalho também de assessoria. E espero que você, caso se interesse, se torne nosso cliente em breve, né? A gente tem aí no nosso Instagram, né? Na bio aí tem todos os nossos serviços que a gente presta, entre eles o de gestão de milhas, né? E estou aqui disposto sempre a tirar as dúvidas de vocês. Vocês podem mandar um direct, vocês podem deixar um comentário aí no vídeo também, certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!